Minhas mãos não são mais minhas, são tuas, Senhor. Em tuas mãos eu as entrego como instrumento de amor. A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Amém. Glórias a Deus. Me sinto honrado pelo convite que me foi feito, para estar abrindo esta campanha tão poderosa, que é a campanha relacionada a Pentecostes. Glórias a Deus. Eu quero chegar aqui no tema da campanha, que se encontra em Atos dos Apóstolos ou também Atos do Espírito Santo, que está no capítulo de número 2, versículo de número 4. Amém? Todos encontraram? Glórias a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 4. Amém? Glórias a Deus. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Amém? Glórias a Deus. Pode fechar a sua Bíblia, pode se assentar. Glórias a Deus. Deus tremendo, Deus de vitória, Santo Deus. Desde o princípio, já em Abraão, glórias a Deus, a Bíblia está nos dizendo que todos ali, naquela época, não é verdade, começaram ali, Abraão começa a atender o chamado de Deus. Glória a Deus, aleluia. O interessante, por que estou dizendo isso? É que tudo que Abraão fez e que está escrito na Bíblia não contradiz o que Paulo falou. Aleluia. Porque eram homens cheios do Espírito Santo, do mesmo Espírito. Glória a Deus, aleluia. O que é ser cheio do Espírito Santo? Eu quero fazer uma dinâmica com você aqui nesta noite e eu peço que você encha os seus pulmões nesta hora. Por favor, encha os seus pulmões hoje, ó. Pode soltar. Isso é ser inspirado pelo Espírito Santo. Homens cheios do Espírito Santo que escreveram um texto bíblico. Para falar do Espírito Santo, eu preciso falar do amor de Deus pela sua vida. E como é difícil falar do amor de Deus em meio a uma humanidade, na verdade, perdida, onde o amor muitas vezes está frio, o pai rejeita o filho, a mãe rejeita o filho, mas nós estamos aqui falando do amor de Deus pela sua vida. Todos nós sabemos que Deus criou o homem, depois a mulher, e colocou eles num jardim, e nesse jardim havia a árvore da vida, ao qual eles tinham acesso. E Deus sim os visitava, mas devido
devido, na verdade, a serpente, conhecemos a história, os seduziu, fazendo eles comer da árvore que não podia comer. É assim ou não é? Sim. Com isto, eles se afastam de Deus. E neste momento foi necessário morrer o primeiro inocente, tipificando a Jesus Cristo, pois foi necessário matar um animal, arrancar a sua pele para cobrir a vergonha de Adão. E isto quer dizer que eu e você não temos poder de reverter o quadro da nossa história. Por isso precisamos de Deus. Aleluia. Sendo assim, eles são afastados do jardim do Éden, porém o coração de Jeová, ele se rasga, porque ele queria que o homem estivesse perto dele e não afastado dele. Deus quer que você esteja perto dele e não afastado dele. E tudo que você vê escrito neste livro é por amor à sua vida, para que você volte a ter uma intimidade com Jeová. Isso tudo que está sendo feito, foi feito no Velho Testamento e no Novo, é porque o seu Deus quer que você volte a amá-lo novamente como antes. E disse ele à serpente: colocarei inimizade entre ti e a mulher. Meu Deus, você ferirá a semente da mulher, mas a semente da mulher, ela pisará na sua cabeça. Aleluia. Deus já tinha um projeto de redenção para o homem. Eu quero dizer nesta noite que Deus, ele sempre tem um projeto de resgate para a tua vida, para os teus projetos, para os teus sonhos. Ele sempre tem um projeto. Glória, aleluia. Estou falando a princípio do amor de Deus pela sua vida. Glória. Então é necessário agora criar um novo e vivo caminho para você ir novamente à árvore da vida. Por isso que Jesus é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim, porque ele foi chamado por Deus para ser novamente este caminho, a árvore da vida que o homem perdeu. Você está entendendo? Aleluia! Que amor é esse? E como me leva? Glórias a Deus. O amor de Deus liberta. O amor de Deus transforma. O amor de Deus cura. E o amor de Deus está quando ele enviou o seu Filho, para que todo mundo dele creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. Glórias a Deus. Falando agora em Pentecostes, bem sabemos que o Espírito Santo, desde o início dos tempos, ele estava com Jesus e com Deus. A Trindade sempre houve na terra. Glórias a Deus. E havia uma promessa em Joel, capítulo número 2, se eu não estou enganado, 28, aonde Deus nos diz que ele derramaria o seu Espírito sobre todos. Pois até então o Espírito Santo era derramado sobre reis e profetas. Sobre reis e profetas. Mas havia uma promessa.
Glórias a Deus. E em Jesus Cristo, a nova aliança em Jesus, Deus decide cumprir esta promessa. Glórias a Deus. Pentecostes significa, no Velho Testamento, o Shavu, que era uma festa da colheita que antecedia a 50 dias da Páscoa. Então, Pentecostes significa 50 dias. E nesta festa da colheita, todos traziam o melhor daquilo que havia colhido e entregava para Deus. Glórias a Deus. Pentecostes no Novo Testamento significa aliança. E eu venho aqui nesta noite porque Deus me incomodou dizendo que Ele quer firmar uma aliança com você hoje. É bom dizer que a aliança Deus não quebra. Quem quebra a aliança é o homem. Deus não quebra, vou repetir, Deus não quebra a aliança. Quem quebra a aliança é o homem. Lavar de confiança, de comenar de culpa. E agora, novamente o Pentecostes reúne todos em um lugar. E neste momento, se inicia e se inaugura a igreja poderosa de Jesus Cristo. Presta atenção, a Pentecostes é o surgimento, a inauguração da igreja poderosa do Senhor Jesus Cristo. Não era mais a lei, agora era a graça. A lei, ela mostrava o caráter de Deus, e a lei apontava ao propósito de Deus em Jesus Cristo. A lei, meu Deus, fica agora no passado. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que a lei é o aio. Quem já ouviu falar? Que a lei é o aio. E o aio significa tutor. E tutor era quem? Era o servo contratado pelo seu senhor para acompanhar, para educar, para mostrar coisas. Este servo era homem viajante, era homem de experiência, era homem vivido, agora colocado junto com o menino, o filho do Senhor, para ensinar a ele: olha, se tu fizer isto está errado, se você fizer isto está certo. Se olha, assim é o povo de tal nação. E a criança ia absorvendo conhecimento. Então o Velho Testamento, ele foi assim como aio, ou seja, é ele que vai mostrar a você: estou trazendo Jesus. Olha o meu caráter, olha como eu acho, olha como eu penso, olha o que faço. Então, glórias a Deus. Porém a lei, ela tinha 638 leis, ao qual, meu Senhor, ela era muito difícil se cumprir, porque a metade dessas leis era mais do que não podia fazer do que se podia fazer. Então era impossível cumprir a lei. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele veio para cumprir a lei e não para mudar a lei. Ora, o homem que veio para cumprir a lei era um homem com uma mente diferente, era um homem com uma mente muito inteligente, para você entender o que é ter a mente de Cristo. Pois passou por esta terra sem cometer sequer um pecado diante de tantas leis. Você já pensou nisso? Você já pensou no amor de Deus pela sua vida? Este amor de Deus pela sua vida, ele afasta demônios. Glória a Deus.
Deus. Eu quero que você leia comigo. Não só começando, né? Vai esquentar mais. Estamos em Atos. Eu peço que você abra a tua Bíblia. Em Atos capítulo 1, versículo de número 8. Eu peço que você preste atenção em tudo que será falado neste altar. Glória a Deus. Glórias a Deus. Amém? Amém. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas. Repete comigo, testemunhas. Testemunhas. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Glórias a Deus. Então há uma promessa que recebereis poder. Em algumas traduções você vai encontrar a palavra virtude. Glórias a Deus. Eu acho que eu já falei isso aqui uma vez. Quando esta palavra dita, aonde ela diz recebereis o poder e virtude, esse poder é um poder explosivo. Quando eu passo esse texto para o grego, você vai encontrar uma palavra, eu já falei isso, dunamis. Quem já ouviu falar? Dunamis. Houve um homem que usou esta palavra para criar um dos maiores explosivos da terra, chamado dinamite. Glórias a Deus. E também é dínamo, ou seja, até dei um exemplo uma vez do homem que tem uma bicicleta antiga, lembra disso? Que tinha uma rodinha que ficava lá na roda, e quanto mais você pedalava, mais a luz. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Quanto mais você se esforça, quanto mais você busca, mais a tua luz resplandecerá. Aleluia. É poder de Deus. Você não está entendendo o que é ser cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. A Bíblia é cheia de mártires. Você sabe o que é mártir? Mártir é aquele que sofre o martírio, ou seja, é aquele que sofre por uma causa. E se nós olharmos os discípulos, você vê como eles morreram e como eles se dedicaram ao Evangelho. Estevão morreu apedrejado, onde Saulo pegou a sua capa, por amor a Cristo. Glória a Deus, aleluia. E aqui a Bíblia está dizendo desta maneira assim: quando ele vier sobre mim, sobre vocês, sereis minhas testemunhas. E você sabe qual que é o sinônimo de testemunhas? Mártir. O que Deus está dizendo para mim e para você: até onde você vai por amor a mim? Aleluia. Glórias a Deus. Tanto em Jerusalém sereis minha testemunha, como em Samaria e todos os confins da terra. Glória a Deus. Mas eu não cheguei ainda na palavra que Deus mandou falar para você. Estou só fazendo aqui uma introdução naquilo que Deus quer falar para você. Eita. Glórias a Deus. A Bíblia vai dizer em João 14 que ele iria para o Pai e deixaria um outro. Quando Jesus fala um outro, ele está dizendo um outro com a mesma essência dele, Glória a Deus, aleluia. com o mesmo propósito dele. Se nós lemos Efésios capítulo 1, versículo de número 14, você vai ler que o Espírito Santo, ele é o penhor da tua herança. E penhor é garantia. Eu quero dizer para você que enquanto tiver
buscar. Eu estou chegando para te buscar. Enquanto o Espírito Santo estiver realizando prodígios na terra, o Senhor está dizendo: Ele é o penhor, Ele é a garantia que eu estou montando para te buscar. Sabe por quê? Porque eu te amo e nunca deixei de te amar. Aleluia. Glórias a Deus. Mas nesta noite, para esta igreja, Deus me trouxe esta palavra, que está em 1 Coríntios, capítulo de número 2. Apóstolo Paulo. Eu quero falar para você do cenário deste capítulo. O que envolve este capítulo? Neste capítulo, a igreja de Corinto, meu Deus do céu, que servia ao Senhor, estava exercendo, fazendo a obra com muito conhecimento, com muita sabedoria. Porém, Paulo identifica que a sabedoria que estava sendo exercida na igreja de Corinto era mais uma sabedoria humana do que uma sabedoria de Deus. Eu não gosto de falar de igrejas e nem de obras, mas hoje vemos muita sabedoria do homem dentro da igreja, porém pouca sabedoria de Deus. Paulo, cheio do Espírito Santo, ele identifica. Como é lindo a sabedoria humana, como o homem é inteligente e como ele faz as coisas perfeitamente até. Mas olha o que Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer. Vamos lá. Quem quer ser cheio do Espírito aqui? Então preste atenção nisso aqui que eu vou falar agora. Que isso vai ficar marcado na tua história. Você vai sair daqui diferente. Glória a Deus. É isso que tem hoje, tá bom? Tudo que eu falei foi introdução. Eu comecei a pregar ainda. Vou começar agora. Meu Deus. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e grande tremor. A minha palavra é a minha pregação, não consistirão em palavras persuasivas. Palavras para massagear o teu ego. Porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele confronta você. Se não confrontar você, não é Evangelho. Lavaradai como um devas. Meu Deus! Meu Deus! Mas em demonstração de Espírito e de poder, de Espírito Santo e de dunamis. Aleluia! Que é dunamis? Vocês estão agindo com sabedoria humana, mas eu estou chegando com poder, com Espírito Santo, com dunamis, aquilo que ninguém explica, aquilo que ninguém entende, aquilo que ninguém sabe fazer, só Ele sabe.
até com a terra faço. Meu Deus, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Vitorioso não é aquele que está na base da montanha e fica olhando a dificuldade de escalar. Vitorioso é aquele que diz: eu vou ver o que tem do outro lado. Tem vitorioso aqui? Tem corajoso aqui? É o Espírito Santo que está enchendo você, irmão. Aleluia. Você vai sair daqui cheio, meu irmão. Glória a Deus. Eu convidei lá. Jesus, todavia, falamos de sabedoria entre perfeitos, não, porém a sabedoria deste mundo, dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério. Ele está dizendo que se o homem carnal conhecesse a sabedoria de Deus lá no passado, não havia crucificado a Jesus Cristo. Porque quem crucificou, o homem que crucificou a Jesus Cristo, era um homem medíocre, que não conhecia a mente de Deus. Lavasto, comonder, lavate. Mas falando da sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes do século para a nossa glória. Ele escondeu a sua sabedoria para que em Pentecoste ele liberasse para você. Aleluia. Aleluia. Se você está entendendo, glorifica a Deus. Então a sabedoria de Deus, ela estava escondida em Deus, para que após Jesus Cristo, em Pentecoste, ela seja liberada para você. Porque a sabedoria de Deus não é a sabedoria do homem. O homem de Deus e a mulher de Deus está anos-luz do homem carnal, anos-luz. Pois ele vem para a igreja, Deus cura. Ele vem para a igreja, Deus liberta. Ele vem para a igreja, Deus crê nos dias. Ele vem para a igreja, Deus liberta. Ele vem para a igreja, Deus prospera. Ele vem para ele. Glória a Deus. Porque estão dizendo que você vem e está perdendo tempo. Mas aquele que vem não está perdendo tempo, ele está ganhando tempo. Pois aquele que está lá fora, sim, não conhece os mistérios de Deus, assim como você. Glória Se você está entendendo, dê glória a Deus pelo amor de Deus. Você vai sair daqui diferente, porque o Evangelho ele confronta, ele muda, ele transforma. Lavasto como meu Deus, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam o Senhor da glória. Aleluia. Mas como, coloca lá, versículo 9, por favor. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam.
A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados por decreto. Eu quero falar algo para você nesta noite, que você que entrou aqui, a tua vida pode estar enrolada, a sua vida pode não ter perspectiva, mas no final a vitória é sua, porque a Bíblia diz que o fim de todas as coisas é melhor do que o começo. Pode começar difícil, pode começar enrolado, mas se você entender, você vai dar glória, você vai testemunhar. Lavar-te como erva. O fim das coisas, meu querido, com Deus é melhor do que o começo. Deixa Deus trabalhar. Glória a Deus. Deus é Deus que muda cenário, muda sentimento, muda coração de homem, muda mente de homem. Ele sopra e tudo acontece. Glória a Deus. Ele pode mudar a sua história de um dia para outro. Aleluia. Mas, coisa linda, minha pastora, coisa linda que Deus está derramando aqui nesta noite. Coisa linda do que Deus está fazendo aqui hoje na tua vida. Tem gente cheia, aqui tem pessoas cheias do Espírito. Então segura aí. Então segura. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas e ainda a profundeza de Deus. Aleluia. Porque qual homem sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aquele que está cheio do Espírito Santo tem acesso livre a Deus. Aleluia. Porque Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. Ele segura na tua mão e outra mão segura a mão do Pai. Aleluia. É assim, pastor. Intercedendo pela tua vida, pelos teus projetos. Glória a Deus. Aleluia. Tem gente que soltou a mão de Deus aqui, viu? Mas ele quer dizer para você que a mão dele ainda está estendida, procurando te alcançar. Fala, papai. Aleluia. Glórias a Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui. Quem já ouviu falar em Galeses? Eu vou refrescar a sua memória. Lembra daquele desenho Obelix? Qual que é o nome do outro? Asterix. Vocês conhecem, né? Glória a Deus. Eles eram galeses. E o livro da guerra contra Gales está escrito que os galeses eram pessoas, olha que coisa linda, eram pessoas impetuosas, porém indecisas. Falavam o que queriam e não ficava muito tempo em nenhum pensamento. Por isso ele perdia a guerra. Aqui não tem ninguém assim. Aqui não tem ninguém indeciso, impetuoso, que fala o que quer, com dois pensamentos. Não tem aqui. Mas lá
Tinha. E Paulo, ele faz 2 viagens a Galácia, em Antioquia. Porém, se você ler, onde eu estou indo? Gálatas capítulo de número 1, você vai ver Paulo se defendendo. Por que se defendendo? Porque desceram em Antioquia homens de Jerusalém, de Atos dos Apóstolos, capítulo número 15, que receberam o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, porém não largou a lei. Eles descem lá e começam a falar para os galeses que aquilo que Paulo tinha ensinado estava errado, que para Jesus os aceitar era isso, não é não. Para tinha que ser circuncisão. E Paulo ensinava que não, que é pela fé a Jesus Cristo que você tinha salvação. São chamados os judaizantes, que colocavam a velha lei como garantia para a salvação. E Pedro quase aceita essa ideia. Não somente ele, como Barnabé. E Paulo, então, no capítulo de número 1, ele começa a defender o seu próprio ministério. Por quê? Porque os judaizantes chegaram com uma conversa, dizendo assim: olha, o ministério de Paulo acabou. O ministério de Paulo não foi Jesus que acabou. Meu Deus. Por quê? Porque ele não foi um dos apóstolos escolhidos. Ele veio depois. O passado de Paulo condena. E Paulo se defende de onde eu estou indo. Se defende dizendo: não, quem me escolheu foi Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que Deus vai falar para você? Quem te escolheu foi Jesus Cristo. Pode o homem dizer que você não tem ministério, Glória a Deus. mas fica aos teus pés e diz que quem me colocou aqui foi Jesus. Não, porque eu não sigo sabedoria de homens, eu sigo sabedoria de Deus, eu sigo o Evangelho. Você está entendendo? Glória a Deus. Aleluia. Levanta a cabeça, porque quem te chamou fui eu. Aleluia. Glória a Deus. E tem um povo para você cuidar. Almas que dependem de ti, que estão te esperando. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Alavas como terra. Aleluia. Glória a Deus. Paulo sentava no domingo, Jesus não era Pentecostes. Paulo sentava, Pedro sentava à mesa dos gentios na Galácia. Mas pelo fato deles ser quem eles são, porque Deus, Ele aceita você conforme você é. Ele não coloca imposição a você. Apenas que receba o seu evangelho e obedeça. Glória a Deus. Amém, irmão? Aleluia. Glória a Deus. O jeitinho que vocês são é o jeitinho que Jesus ama vocês. Glória a Deus. Não mude nada. Só obedeça o meu evangelho. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a... Tá bom, tá bom. Aleluia. Glória a Deus. Gravaste com Esse eram os galeses. O interessante é que Pedro e Barnabé, meu irmão, começaram a sentar à mesa dos judaizantes e largando os galeses, porque eram homens diferentes, falavam o que queria, da forma que queria, era a natureza deles ser daquele jeito. Então Pedro, vendo que a natureza dos judaizantes era parecida com a dele, começou
largar só porque a cultura era diferente. Esse não é o Evangelho de Cristo. Não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é no amor, de receber as pessoas como elas são. Quem muda a pessoa não é o homem. Quem muda a pessoa, meu irmão, é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Acabou. Vamos voltar agora. Fecha o parênteses. E vamos agora voltar ao livro de Coríntios. Glórias a Deus. O Espírito Santo, ele só é derramado sobre aqueles que querem uma aliança com Deus. Amém? E só aqueles que querem intimidade com Deus. O que tem faltado ultimamente eram homens e mulheres que querem ter intimidade com Deus. Aleluia. Eu costumo dizer que quando você começar a pensar no que é que Deus está fazendo agora na terra, eu costumo dizer que você é profeta. Porque quando começamos a saber o que Deus está fazendo, Ele fala: você quer saber? Então eu vou derramar sobre você o dom da profecia e começarei te mostrando o que eu penso, o que eu faço. Aleluia. Glória a Deus. Ter intimidade com Deus, meu irmão, não é botar técnica, não. Ter intimidade com Deus é o que está escrito em Mateus: amar a Deus com toda a sua alma e ao próximo como a ti mesmo. Amém? Amém. Se você ama a Deus e não ama o próximo, o amor de Deus não está em você. E se o amor de Deus não está em você, o Espírito Santo também não está em você. Glórias a Deus. Porque o apóstolo Paulo diz que o Evangelho é simples, o Evangelho é direto. O Evangelho não faz curva não, meu irmão. E não coloca pupirina, não coloca, não. Ele é o que é. Meu Deus. Glória a Deus. Versículo de número 12. Preste atenção em nome de Jesus. Vocês estão comigo? Aleluia. Estão comigo? Glória a Deus. Mas nós, vocês, não receberam o Espírito do mundo. Preste atenção. Vocês não receberam o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Glória a Deus. Amém. Para que pudesses conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Glória a Deus. O que Deus te dá é gratuito. Lembra dos judaizantes que eu falei? Eles pregavam o legalismo. Você sabe o que é o legalismo? É o preço que você tem que pagar na terra para ter um lugar no céu. É isso que é legalismo. O legalismo é o peso que muitas igrejas colocam na tua vida para garantir para você que Deus está... Você está agradando a Deus. É, Jesus. É isso que os judaizantes vieram fazer. Olha, para você ter salvação, você tem que ter circuncisão. Para você ter salvação, tem que fazer isso. Não, meu irmão, você não tem que fazer nada. Jesus já fez tudo por você. Aleluia. E é isso que Paulo prega em Coríntios, que a salvação não é pelo que você faz, mas sim pela tua fé. Aleluia. Não interessa a natureza, não interessa a língua, não interessa o país. O que interessa é que você cumpre essa palavra. Tenha intimidade com Jesus Cristo, e Ele vai te encher com o Espírito Santo. Glória a Deus.
Olha por fora é lindo, terno, até pula. Por dentro só Deus conhece. Mas eu glorifico o nome do Senhor, sabe por quê? Porque a obra de Deus não é de fora para dentro. A obra de Deus é de dentro para fora. Glória a Deus. Mas Deus ainda não aconteceu nada, eu não estou vendo nada. Não é verdade? Mas Ele está começando a fazer o alicerce. Por que você acha que os políticos, eles não querem fazer obra de saneamento básico? Porque não aparece. Ele quer fazer coisa grande para todo mundo ver. Mas o nosso Deus não é assim. Olha o que Deus... Eu vou aqui externar o que Deus falou comigo esses dias, pastor. Tem hora que eu até freio o carro. Ele falou assim... Olha só. O símbolo de justiça do homem é uma mulher com uma balança na mão, porém com uma tala, dizendo que é imparcial. Eu não tenho o homem por inocente, mas faço justiça de olhos abertos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não ponho venda para fazer justiça. Eu olho tudo. Eu olho o que você fez. Eu olho como você está. Eu olho os teus inimigos. Eu olho a circunstância e o cenário. Sabe para quê? Para te dar vitória hoje. Glória a Deus. Você pensa que Deus não está vendo? Deus sabe de tudo. Ele vê tudo. Quando você vem sofrer alguma coisa, Ele já arrumou a solução. Aleluia. Ele está à frente. Olha que Deus fala com a gente. Quase bati o carro. Que é uma coisa que vem assim. Vou eu fazer justiça na terra. Não vou mostrar nem para você o que me mostrou depois. Onde estava essa justiça, né? Você sabe onde estava, né? Onde fica, né? Dizem que é imparcial, mas eu vejo tudo. Glória a Deus. Vou eu fazer justiça na terra. Aleluia. Esse Deus é terrível, gente. Glórias, vamos acabar esse negócio. Glórias a Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com o Espírito Santo que ensina. O Espírito Santo é o Paracletos de Deus, como já foi falado. O Espírito Santo é igual, sabe o que chama essa mão? Quando você necessita de alguma coisa, ele sai... tem que sair na frente, porque a prioridade é você. É isso que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo do pronto atendimento. Cletos significa advogado. E para é o Espírito Santo do pronto atendimento. E Cletos é advogado. Ele vai aonde você não consegue ir. Ele está lá. Você não consegue entrar, mas Ele já está lá. Aleluia. Esse é o Espírito Santo. Glórias a Deus. Deus poderoso. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com o Espírito Santo que ensina, comparando as coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem, preste atenção, põe para mim, em nome de Jesus. Coloca no versículo 14. Por favor, meus queridos, quem pode colocar lá? Jesus, Deus, ele vela pela palavra. Amém? E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Glória a Deus. Então, se a palavra está sendo pregada para curar, ela vai curar.
porque ela não volta vazia. Você está entendendo isso? Aleluia. A palavra do Senhor tem poder, é lâmpada para os teus pés, luz para o teu caminho, é a espada. Glória a Deus. Glórias a Deus. Amém? Vamos lá. Ora, o homem natural não compreende as coisas da... Vou repetir. O homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo. Por quê? Porque ele parece loucura. Ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É por isso que fala que crente é louco. É verdade? Não é assim? Uma certa vez, meu irmão, eu vou falar para você. Uma certa vez, eu queria mudar de emprego. Eu ia ganhar dinheiro. Só que eu não tinha outro lugar para ir. Olha para você ver. Não tinha outro lugar para ir. Aí Deus falou assim, ó, vai lá e pede conta. Sabe onde eu estava? Num monte. E tinha uma irmã comigo. E eu falei para ela assim, olha, Deus está mandando lá numa empresa agora e pedir conta. Você é louco? Você é louco? Irmã, como é que você está a sua família? Deus vai e vai agora. Porque as coisas espirituais têm que ser na hora que Deus manda. Depois não adianta mais. Vai e vai já. Do monte que eu peguei o carro, fui para Jacareí, fui lá pedir as coisas. Falei, louco, você está onde? Não sei. Sei que eu pedi na conta. Outro dia ligou um amigo meu lá da base. Marcelo, quanto você quer ganhar para vir para cá? Quanto você quer ganhar para vir trabalhar aqui? O pior que eu joguei lá em cima. E ele falou, ok. Eu falei, devia ter acabado mais. Amém, irmão? Amém. Você recebe? Aleluia. Glória a Deus. Você entendeu, né, irmão? Por quê? Porque aquilo que Deus fala com você no particular, meu querido, não é para você sair falando para todo mundo, sabe por quê? Porque para eles é loucura. E aí eu vou falar, não, deixa disso, larga disso aí, para com isso aí. Isso aí, que isso, crente é louco, vai para o ó, profeta? Não acredita não, para com esse negócio aí. Tem coisas que Deus fala para você. Onde eu estou indo, pastor? Até minha luz está, né? Ela visível. Veja bem. Teve uma vez que uma mulher chegou para mim. Duas mulheres, uma história. Primeiro, pastor, olha para o meu marido. Irmão, o meu marido chega em casa bêbado, eu não aguento mais ele. Não dá mais, pastor. Ora para ele, para Deus mudar a vida dele, mudar a história dele. Sabe o que Deus falou para mim? Fala para ela tratar o marido dela com amor. Sabe o que eu falei para Deus? Eu não faço isso não. Quando você fala não para Deus a primeira vez, ele começa a engrossar a voz. Fala que eu estou mandando. Aí o negócio fica estreito. Ah, mulher, ó, minha senhora, vou falar para a senhora. Deus manda a irmã tratar o seu marido com amor. Ela, o quê? Eu não acredito que eu vim aqui para ouvir isso. Eu não faço comida para ele mesmo. Eu não lavo a roupa. Ele vai dormir na folha. Eu não abro a porta para ele mesmo. Eu não faço comida para ele. Eu não faço a roupa dele. Enquanto ele estiver bêbado, eu não faço nada. Sabe quando que ela vai ganhar ele para Jesus? Aí você pensa que a história acabou? Outro dia ele apareceu lá. Um homem, fica de pé, irmão. Mais alto que você. Sabe o tamanho do homem que chegou lá? Olha, agora estou lascado. Não é verdade, né? O homem parecia uma moça. Coração, não sabia, né, irmão? Um coração, irmão. Que você não acredita, não é?
um coração que só Jesus conhece. Você, né? Glórias a Deus. Você acredita que o homem recebeu a Jesus, a mulher faleceu, Olha aí. e um pouco tempo encontrei ele com outra mulher na igreja adorando a Deus? Olha aí, gente. Mexe com Deus. A mulher faleceu, estava ele com outra mulher. Mas bonita. Quando ele me viu, pastor, me abraçou, o cabelo do homem. Falei, nossa, o senhor aqui adorando a Deus. Não era um homem bêbado, a mulher não era da igreja. Aí veio outra mulher falar comigo. Para aqui, pastor. Outra mulher. Pastor, eu estou com problema no casamento. E olha como é que Deus trabalha. A loucura. Estou falando de loucura. Não entendo com meu marido está difícil, a gente não se entende, não conversa. Sabe o que Deus mandou falar? Fala para ela arrumar o seu guarda-roupa. Não vou falar isso não. O que tem a ver uma coisa com a outra, não é verdade? Pastor, Deus está mostrando o meu guarda-roupa para você? Ele está. E está uma bagunça. Por Deus, está uma bagunça. O seu guarda-roupa está uma bagunça. E Deus manda você arrumar o teu guarda-roupa. A mulher, meu irmão, depois ela me contou, pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Sentei na cama, comecei a arrumar o guarda-roupa. Sabe quem sentou do meu lado? O meu marido. Começou a arrumar o guarda-roupa comigo. E o resto eu não vou nem contar para vocês. Vocês já podem imaginar. Aleluia. Glória a Deus. Por aquele dia, Deus restaura, viu? Casamento. Deus restaura uniões. Glória a Deus. Viu? Restaura amizade com filhos. Tem pai que não fala com filho, não fala com filha. E nesta noite Deus está restabelecendo a aliança neste lugar. Foi o que eu falei no início. Deus está uma aliança contigo. Glória a Deus. Glórias a Deus. Vamos acabar esse negócio para fechar, porque eu estou cansando os irmãos. Amém? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura e não pode entendê-las, porque eles se discernem espiritualmente. Mas o que é isso? Olha só, pode colocar mais aí. O que é espiritual discerne bem. Repete comigo, discerne bem? Você sabe o que é discernir? Quem pode arriscar a palavra discernir, Simone? Entender. Mais algum? Hã? Interpretar, mas tem uma que eu quero que vocês acertem. Conhecimento. Discernir é separar o que é bom para mim e o que não é bom para mim. Sabe por que você sofre muitas vezes? Porque você não faz escolhas com discernimento do Espírito. Por isso que sofre. Amém? Amém. Mas o que é espiritual discerne bem? Tudo. Ele sabe tudo. Deus mostra tudo. Vai ter este emprego é uma bênção. Deus fala, sai daí que é lá. Olha, tem um carro lindo para você comprar, lindo, maravilhoso. Deus fala, não compra, porque o motor está fundido. Eu fui assinar o documento para comprar minha casa, corretor do lado, Karina, minha esposa, do outro, e eu estava assinando para comprar a casa. Liga o pastor, Carlos liga para mim e falou, não assina nada.
corretor de casa, esposa aqui, né? Assim, né? Ele adora correr casa. Assim, né? Todo mundo reunido para me assinar o documento e Deus usou e falou: não assina nada. Cabelo fez assim: tchau, estou indo embora. A minha esposa: volta! O que você está fazendo? O corretor então queria me matar, porque ele ia ganhar a porcentagem e não ia ganhar mais nada. Eu ia entrar numa roubada. Vocês nem imaginam. Porque o que é espiritual discerne bem tudo. Ele poderia falar para mim: não assina. E eu falar: eu vou assinar do mesmo jeito. Porque Deus fala conosco, mas nós não obedecemos. E aí, glória a Deus. Bem tudo. E ele, que ninguém vai te entender nada. Achar que você é louco, falando coisa com coisa. Porque você está cheio do Espírito. Você está em outro lugar. A sua mente está em outra atmosfera, está em outro. Está além. Ninguém consegue entender a sabedoria que está em você, porque ela não é humana, ela é Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Mas eu não tenho faculdade, eu não tenho. Você tem sabedoria do alto. Aleluia. Glória a Deus. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós, vocês têm a mente de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Repete o meu: eu tenho a mente de Cristo. De Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Eu acho que eu queria falar algo, mas eu acho que já está avançado os horários, né, pastor? Deixa eu pôr outra oportunidade, né? Já mandou? Ali na Gálatas, Gálatas, capítulo de número 5, vamos falar de Galeses, né? Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 16, por favor, coloca para mim. Você acha realmente que para ser cheio do Espírito é necessário ficar pulando, gritando? Não que Deus não possa fazê-lo. Pode passar, por favor. Digo, porém, andai em Espírito e não cumpris a concupiscência da... Você está no Espírito, não está na carne. A carne luta contra o Espírito contra... Você está em guerra constante. A carne, sua carne grita. Mas você está no Espírito, você tem a mente de Cristo. Continua, por favor. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Esses se opõem um ao outro para que não façais as coisas que... Você quer? Não pode. Você é do Espírito, você é espiritual. Continua. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Lembra de Paulo, judaizantes? Nós estamos na graça, a lei já passou. Favor imerecido. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Continua, por favor. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Adultério, fornicação, impureza, lascívia. Continua. Idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, iras, peleja, dissensões e heresias. Continua. Invejas, homicídio, bebedismo, glutonaria e coisas semelhantes a esta, acerca dos quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Continua. Mas, esse mais de Deus é o mais uai. Uai de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Mas peraí, calma aí. Volta lá, por favor, tem coisa errada aqui. Volta lá.
Não está faltando um S ali? Tá ou não tá? Porque se eu tenho vários adjetivos, eu preciso ter um S ali. Mas os frutos do Espírito, seria assim? Não. Por quê? Porque é como se fosse uma mexerica. Você olha, é um só, não é? Mas quando você descasca, tem vários domínios. Então, eu sou pastor. Eu sou amoroso, tenho felicidade, tenho paz, longanimidade, bondade, fé, temperança, mansidão. Mas se mexer comigo, meu carro não fica feio. Amém? Eu sou crente, mas minha onda não. Esse homem tem o fruto do Espírito? Então você acha que ter cheio do Espírito é ficar pulando? Tem gente que pula. Lá na casa dele está com a esposa, está com os filhos. Ele está cheio do Espírito? Não. Está entendendo que ele está cheio do Espírito, irmão? É isso que Deus quer resgatar em nós. Nosso amor, gozo, paz, tranquilidade, bondade. É isso que Deus resgata em Jesus Cristo. Por isso que você vai ser cheio do Espírito. Porque se você era invejosa, você vai ser mais. Se você era uma menina triste, você não vai ser mais. A alegria do Senhor é a tua força. Aleluia. Se você não tem bondade, vai começar a olhar para os outros. Aí sim, ó, você está cheia do Espírito. Porque, meu irmão, não é a obra que salva, não. Viu? O que salva é como você é diante dos homens e diante de Deus. Aleluia. É isso, não adianta eu falar que sou amoroso e trata todo mundo mal. Eu não estou cheio do Espírito Santo. Aleluia. Porque ele pega em Jesus, não quer alcançar. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Amo a Deus, mas meu pai vale nada. Não é verdade? Então, eu sei que um homem é homem de Deus pelas suas atitudes. Amém, grandão? Não é? Aleluia. Isso está cheio do Espírito Santo. Tem muita gente pulando por aí, mas se você for puxar o histórico, só o sangue de Jesus. Senhor meu Deus e eterno Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta rica oportunidade, Deus. Porque sei, Senhor, que a tua palavra não volta vazia sem antes fazer o que te apraz. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Vós sois a luz do mundo, Senhor. Aquele que te segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Mas também o Senhor diz que vós sois a luz do mundo. Não tem como esconder uma cidade edificada no alto monte. Mas também diz que a palavra é luz, lâmpada para o teu caminho, luz, lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. É a palavra. A palavra é luz, Jesus é luz e você também foi gerado para ser luz. Glórias a Deus. Obrigado, Jesus. Te agradeço em nome de Jesus. Você acredita? Você ouviu falar que a espada é a espada do Espírito? O que eu ouvi falar? E a fé é um escudo? Ouvi falar já? Então, quando alguém dizer para você que você não pode fazer nada, você vai tirar o teu escudo e vai falar assim, ó, eu creio em Jesus Cristo. Depois você vai puxar a espada e vai falar assim, ó, porque está escrito que posso. Aleluia. Glória a Deus. Você está entendendo? Glória a Deus. Então você está em guerra. Quando alguém te atacar, vá com uma palavra. Vai com a fé. Escudo. Palavra. Escudo. Presta atenção. Escudo. Palavra. Escudo. Palavra. Você está aguerrido? Está louco? As armas da vossa milícia não são carnais, são espirituais, poderosas em Deus. Um anjo matou 180
fazer a fotossíntese dele. Aonde vem a água? Não é da sua conta. Glória a Deus. Quero agradecer a rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade de estar na tua casa, Senhor, na tua presença. Senhor, por ouvir, Senhor, essa palavra gloriosa. Deus abençoa cada vida que adentrou este lugar, cada família, Senhor, que está sendo representada. Em nome de Jesus, nós entregamos nas tuas mãos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Vamos agradecer a Deus, colocar essas mãos para segurar, para receber as bênçãos que os anjos do Senhor ainda estão dispensando aqui nesta noite. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja, todos digamos. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo eu posso. Eu creio em Deus, mas graças a Deus que já nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Usa minhas mãos para abençoar alguém que precisa de um milagre. Faça as minhas mãos, as tuas mãos e muda hoje a história de alguém. Cante. Cante.